Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos começar com o nosso estudo bíblico de hoje. Estamos aí na quinta aula na nossa sequência, mas de encontros, esse é o sexto encontro, porque a aula 3, eu acho, acho que foi a 3, a gente precisou dividir em dois pedaços, porque era um pouco grande. Então, acabou que ficou a aula 3.1 e 3.2, digamos assim. Então, estamos no sexto encontro e eu prometo que eu vou dar a carta de alforria a vocês, para vocês nunca mais me verem na vida, que vai ser na próxima terça-feira, se Deus assim permitir. Na próxima terça-feira, a gente se despede em nome de Jesus, né? Porque Deus é pai, né? Não é padrasto. Então, na terça que vem, vocês estão livres de mim, se Deus quiser. E a gente fecha o último encontro com uma pegada um pouco. Eu tenho proposto isso nas minhas reflexões pessoais, nos meus estudos, né? Que e nos materiais que eu estou produzindo ultimamente. Eu acho que a gente vai vivendo e vai entrando em fases diferentes da vida. Não que eu seja uma pessoa extremamente vivida, erudita e, nossa, meu Deus do céu, né? Que baita experiência, né? Sou um jovem que, apesar da carcaça estar um pouco comprometida, eu ainda sou jovem, né? Rodei muito tempo, né? Com pneu baixo, né? Sem trocar o óleo, então não ficou aquela, né? Aquela coisa muito apresentável. Cada vez que às vezes eu estou no trabalho, eu trabalho de camisa social, né? Aí o pessoal chega, né? E aí às vezes eu solto alguma coisa que revela a minha idade, né? Daí o pessoal diz assim: "Uxe, mas quantos anos você tem, né? Eu achei que você tinha, né? Uns 35, né?" Eu digo, não, daqui a pouco eu chego lá, né? Então, assim, até porque minha esposa é um pouco mais velha do que eu, né? Minha esposa, acho que 6 anos mais velha que eu. Então, também, e ela parece mais nova, então a coisa realmente tá feia. Então, eu tenho feito essas reflexões no sentido de colocar, e eu acho que esse é o objetivo. Eu lembro de um irmão da igreja, a gente tem poucos eruditos em hebraico na Igreja de Cristo no Brasil, tá? A gente tem a, a gente tem um cara que, apesar da controvérsia, ele trabalhou muito tempo em igrejas instrumentais, né? Então o pessoal meio que olha ele meio torto assim, né? Não é irmão, é um primo de longe, né? Um cara assim, né? Beleza, né? Como é que tá? Apesar disso, né? Para mim, ele é um irmão, uma pessoa que eu tenho um apreço gigantesco por ele, que chama Bill Nascimento. E esse cara, ele tem mestrado em Antigo Testamento lá para a Universidade de Abilene Christian University, lá nos Estados Unidos. Ele manja muito de hebraico, um dos poucos no Brasil das igrejas de Cristo que conhece bem o hebraico bíblico. O Álvaro, ele domina hebraico não bem como o grego é a área dele, ele tem mestrado em grego na USP, então o grego é a praia do cara. Mas o hebraico não tanto. A gente vai ter aí um ou outro professor que encaixa bem. Aí eu lembro que uma vez eu estava falando para ele, lá atrás, quando eu fui começar a estudar hebraico bíblico, quando eu estava me interessando, né, para falar isso, eu falei para ele assim: Bill, eu estou pensando em estudar hebraico, né? Eu acho que, sei lá, deu vontade. Meu coração ficou. Eu fiquei tão fascinado quando eu vi o hebraico ali no seminário, né? Hebraico 1, né? Grego a gente vê um pouco mais, lá pelo menos no Ebenezer, onde eu fiz, a gente fez grego 1, grego 2 com o Álvaro. Então a gente viu bastante coisa do grego, mas o hebraico meio que pegou meu coração ali. E daí eu falei para ele, falei, tô pensando em estudar, né? O hebraico e tal. E aí eu falei, o que você acha disso? Porque eu sabia que ele sabia muito, né? E aí eu falei para ele, aí ele falou assim para mim: olha, eu estudei bastante a língua original, bastante o hebraico, para ter certeza que as traduções que a gente tem no português são muito boas. Aí eu falei, mas como assim? Ele falou, a gente estuda para no final não precisar usar, porque o que a gente tem no português, a gente é muito bem servido com essas traduções. E aí eu fiquei achando interessante, né, essa fala, porque não porque o estudo da língua original é inútil, mas vai te abrir portas, vai fazer você enxergar o texto com uma certa profundidade, talvez um pouquinho maior. Você vai conseguir perceber alguns nuances, vai ver faces do texto bíblico que talvez uma pessoa que não tem o domínio da língua original não veja. Mas esse caráter teológico que eu acho que a gente vem do seminário, com esse caráter de ser teólogo, né, de ser uma pessoa que sabe, né, nossa, porque
estudei, né? Porque eu fui fazer teologia, né? Então, a gente vai para esse caminho, e eu particularmente sofri com essa chaga, né? Que se achar, né? Achar que sabe de alguma coisa, né? Olha só, foi lá, estudou 2, 3, 4 anos e acha que é o manda-chuva, né? Então, assim, eu não acho que certamente, se eu encontrasse com Jesus, pelo fato de eu segui-lo no momento, talvez se eu encontrasse com ele lá na época que ele pisou na terra, talvez, certamente, eu me arrependeria também, mas eu acho que eu seria muito bem aqueles sacerdotes bonitões do templo que achavam que estavam abalando, sabe? Por quê? Porque a gente se ensoberbece com conhecimento, porque estudou, porque não sei o quê. E eu percebi um padrão nos meus estudos, nas minhas reflexões, nas coisas que eu tinha produzido, tanto online como aulas que eu dava em um monte de lugar, palestras que eu dava em congressos, as coisas, grupo de jovens, mas eu percebi uma lacuna entre o que eu ensinava de robusto, de profundo, eu sempre tive bastante vontade de aprender e eu tentava exprimir naquele texto, naquele momento, naquela palestra, naquela aula, tudo aquilo que eu aprendi sobre aquele texto. Só que normalmente eu sentia e isso eu não percebia à época, eu vim perceber isso posteriormente, que era um vácuo entre o cara parecia que sentava, assistia toda a minha aula, ou sei lá, minha palestra, ou meu estudo bíblico, ou sei lá o quê, e ele saía cheio de conhecimento e não fazia nada com aquilo ali. Então eu percebi muito isso, de que acumulava muita coisa, e eu acho que isso acontece muito nas igrejas de Cristo. A gente estuda muito a Bíblia. Inclusive, a gente acha que evangelizar é ensinar a Bíblia para as pessoas. Então, normalmente as igrejas de Cristo não fazem evangelismo nas ruas, eles chamam você para um curso, né? Deixa a Bíblia falar, para um curso de não sei das quantas, né? Um curso de teologia básica, né? Como se Jesus falasse assim, ó, vão por aí dando curso para todo mundo e batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito, né? Então, a ferramenta das escolas da Bíblia, e não que isso é ruim, né? É bom, e é uma ferramenta que converte muita gente, é uma ferramenta que as igrejas de Cristo têm essa tradição de ser apegada à doutrina, de tentar fazer a coisa o mais correta possível dentro da nossa limitação humana e tal. Isso é muito bom, mas eu percebi isso, eu falei, puxa, a gente tá indo por um caminho de distante. Faltou, cadê a dose cavalar de piedade aqui para a gente colocar e a gente fazer esse texto ir para a prática, né? Então, como é que é isso? Então, por isso eu pensei na última aula desse curso aqui. Sou da geração mais antiga, de ir na rua, entregar, cadê? Entregar folheto, fiz muito isso durante a minha juventude, que legal, muito bom. Então, tem isso, né? Então, às vezes a gente ficava com essa lacuna, seja no evangelismo, seja, poxa, quantas vezes eu já fui em igrejas de Cristo e eu chegava lá e eu assistia a mensagem do irmão, a pregação do irmão, né? E era uma pregação super bem feita, no sentido de que ele fazia um exegese legal do texto e trazia contexto e não sei o quê, e não dá. E no final das contas eu saía e dizia, tá, aprendi tudo do texto, eu não sei o que eu faço com ele, né? Então, assim, isso não foi uma vez, foram diversas vezes, seja até em aulas também. Então, assim, e eu entendo que, veja, se você vai para um estudo acadêmico, você não vai ficar no meio de um artigo científico fazendo uma aplicação prática para a sua vida. Inclusive, academicamente, isso não é correto a se fazer. Mas você precisa de separar as coisas. Mas o convite de Jesus é para que você conheça-o e viva como se tivesse o conhecido, né? Essa é a ideia. Então, eu propus a última aula que tem a ver com ética cristã e tem a ver com praxis, que é como que a gente vive com base naquele Deus que a gente conheceu, né? O Deus do Antigo, o Deus do Novo Testamento, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito, e como que ele impele a gente a viver de um jeito diferente no mundo, fazendo do mundo um lugar diferente, né? Por causa da nossa presença. Então, a última aula é pensada nisso. E aí eu tenho feito isso nos meus últimos tempos, né? Ok, eu vou dar uma aula, todo mundo vai aprender bastante, mas como que isso toca a minha alma, para eu fazer a coisa diferente? Eu lembro quando eu estudei Salmos no seminário, foi a disciplina mais espiritual que eu tive, foi a disciplina de Salmos.
porque eu lia os livros de Salmos e era um negócio assim extraordinário, porque a gente lia e dizia, nossa, o que é isso? Veja, eu chorava lendo o texto que dizia assim, bem-aventurado o homem cuja transgressão foi apagada. E aí você fica, cara, quantas vezes eu errei, né? E Deus apagou minha transgressão. Você vê o texto do Salmo 73, que diz, olha, eu estou vendo o mundo se acabando, estou vendo tudo errado aí, mas eu entrei no templo e contemplei o Senhor. E daí aí muda o jeito que ele termina o Salmo, né? Ou seja, a maneira como a gente enxerga Deus muda a maneira como a gente olha a vida, né? Então, coisas assim, né, que são textos muito profundos, né? Aquele que ama a lei de Deus e a pratica, tudo que faz prospera, assim, é um negócio extraordinário. Então, não adianta, olha, não é prática essa palavra aqui, e não sei o quê, e porque esse salmo aqui foi escrito quando Davi estava fugindo de Absalão, e não sei o quê. Tudo bem, ok, isso é muito importante. Mas se você quiser saber tudo isso, aí você pega uma Bíblia de estudo, você pega um comentário bíblico, uma introdução bíblica, você vai, um comentário do salmo, sei lá o quê, que você vai aprender bem. Mas como aplicar isso na prática, aí você precisa entender como que aquele texto te atinge. E olhando, e eu não estou dizendo aqui que cada um vai ter a sua interpretação pessoal do texto. Não. O texto, apesar de estudar linguística no mestrado, tratar com um monte de autor que são caras, os caras são meio carne de pescoço. Se a gente olha eles pela teologia ortodoxa, a gente pega um cara como um Paul Ricoeur da vida, por exemplo, como vamos ficar no Paul Ricoeur, que vai dizer que o sentido do texto é dado pelo leitor, não pelo autor. Então, é complicado que se trata a palavra de Deus assim, então o sentido quem dá sou eu que estou lendo, não quem escreveu. Então, pela teologia ortodoxa, a gente tem uma diferença, mas a pergunta é como que esse texto me atinge? Porque se eu leio o texto, e já aconteceu muitas vezes, tá, pessoal? Eu digo isso porque já aconteceu muito comigo, muito, não foi milhares de vezes. De eu fazer minha leitura bíblica, de eu entender, dizer, nossa, aprendi um monte desse texto e nada. E isso não me impactou em absolutamente nada. Nada, não mudou nada. É como eu li uma bula de remédio e aprendi que não dá para dar de pirona acima de 40 gotas para uma pessoa, porque é a mesma coisa, não mudou nada. Entre eu aprender isso, ou eu ler uma notícia no TikTok não que eu não tenho, mas no Instagram, sei lá, no Instagram, no Facebook, e ler a Bíblia. Não muda nada. E ler lá a história de não sei quem. Então, eu tento muito fazer isso. Não que eu faço isso sempre, porque eu não sou perfeito. A ideia é que a gente tente fazer com que a palavra de Deus nos atinja sempre. Mas esse caráter um pouco mais prático, que eu acho que às vezes nos falta, e eu digo nos falta em nome das igrejas de Cristo, né? Nesse sentido, não falo em nome de ninguém. Às vezes não falo nem meu nome, às vezes. A minha mulher fala por mim, né? Mas assim, eu acho que às vezes nos falta por quê? Porque a gente vai tanto para o outro lado de dizer assim, a gente não vai fazer qualquer coisa sem estudar antes. Só que a gente fica tanto estudando antes que não faz nada, entendeu? Então, assim, a gente vai para o outro extremo, né? O desequilíbrio para o outro lado. Então, eu acho que a gente podia tentar dar um equilibrado. Não estou dizendo que todo mundo é assim, não estou dizendo que você é assim, né? Estou dizendo que eu já passei por isso. Talvez você já passou por isso ou está passando. Mas eu já passei por isso. Nossa, eu estudei, sabe? Sei demais, né? E falta piedade, né? Falta joelho no chão, falta vida de oração, falta, né? A gente orar ali e Deus e a gente lê um texto e a gente, né, ser contorcido por aquele texto, né? Aquele negócio que eu lembro recentemente, ano passado, passei por uma situação muito difícil, muito difícil, pessoal, familiar, né? Eu, minha esposa, foi um negócio extremamente complicado. E eu lembro que eu estava sofrendo, essa é a expressão, sofrendo. A gente estava muito mal, eu e minha esposa. E aí, não foi problema no casamento, enfim, entre nós dois, foi um problema externo, né, mas que nos afetou enquanto família, muito. E eu lembro que, veja, ele tá aí, ele nem sabe disso, o Cabo. Lá no Jornada pela Bíblia, no Instagram, eu posto as coisas e ele também posta, né? Então, esse é um negócio, até um trunfo legal que a gente tem, né? Porque quando dá uma resposta muito bonita ou muito feia, ninguém sabe quem respondeu, se foi ele ou se fui eu. A não ser se eu mostro a cara lá, né? Ô, pessoal, não sei o quê, e todo mundo sabe que fui eu, né? Que eu já tomei umas pedradas de graça sem nem merecer, né? O cara respondeu um negócio, o cara, o que você tá dizendo aí? Eu digo, peraí, pô, nem fui eu que respondi. Então, isso é bem legal, né? Porque daí a gente apanha um pelo outro, a gente se protege, né? Mas veja,
o ponto é o seguinte, alguém fez uma pergunta numa caixinha lá, nossa, e era tipo assim, um texto difícil, qual é um texto difícil de interpretar na sua opinião? Alguma coisa assim. E o Cado respondeu dizendo o seguinte, aquele texto lá de Jesus, quando Jesus responde para Pedro, e diz assim, Satanás pediu para peneirar você como o trigo, né? Pergunta difícil, né? Que texto complicado. O que Jesus quis dizer com aquilo ali? É um texto bem difícil, né? De interpretação, né? E diz, mas eu roguei por ti para que tua fé não desfalecesse. E aí eu estava nesse momento de extrema dificuldade na minha família, eu e minha esposa estava sofrendo muito. E eu lembro que eu li esse texto e aquele texto entrou como um bálsamo na minha alma. O Cado nem faz ideia disso, ele está sabendo disso agora. Mas aquele texto invadiu o meu coração no sentido de tipo assim, de repente, ele tá sabendo agora. Então, de repente, Satanás está tentando me peneirar como um trigo, eu e minha mulher. Mas Jesus, ele vela por nós e ele está segurando a ponta ali, está segurando a onda. Eu estou dando um exemplo de como que o texto ressignifica e ele nos atinge de maneira diferente, dependendo da nossa fase da vida e das circunstâncias, mas se a gente deixa abrir para que o texto faça isso conosco, para que Deus fale conosco. Né? Então, a última aula dessa nossa série tem esse caráter um pouco mais prático. O que a gente faz? Porque, veja, conhecer a Deus, você pode conhecer Deus, né? Saber lá, não conhecer, né? Tem uma frase de Tiago que é complicada, que ele diz assim, você dizes que Deus existe, né? Fazes bem, né? Crês tu que Deus é um só, né? Fazes bem, ele diz, até os demônios creem, mas os demônios fazem algo que você não faz, eles tremem diante do Deus que eles conhecem. E você, seu rebelde, você conhece Deus e você não treme diante de Deus. Algo está errado. Algo está errado. Então, essa é a ideia, né? Os demônios creem, mas eles tremem, eles sabem de quem eles estão diante, né? Então, a ideia é, e o que a gente faz? O que a gente faz com esse Deus que a gente conhece? Então, isso aqui fica um spoilerzinho para o nosso último encontro. E vamos para o que interessa, porque a gente já está conversando até umas horas. Então, ó, deixa eu só, antes de entrar ali para os slides, para não ficar pequenininha a tela, eu queria fazer duas indicações. Nessa aulinha de hoje, eu vou tocar em dois, assim, vou ter um quadro na tela, uma tabelinha e tal, que eu vou colocar as principais heresias que surgiram a respeito de quem era o Cristo e da pessoa do Cristo no início ali da igreja, da história da igreja. Então, eu sugiro esse livro aqui, que é o livro História do Cristianismo, do Dr. Glover Shipp, foi escrito por ele, editado pelo Dr. Álvaro Pestana. Então, se você quiser conhecer um pouquinho sobre a história da igreja, especificamente lá na frente ele vai afunilar um pouquinho para as histórias das igrejas de Cristo, movimento de restauração, movimento do Stone e do Campbell, e como que saiu lá dos Estados Unidos, vem para o Brasil e tal, e as ondas que tiveram e tal. Então, talvez é uma possibilidade para você. Um outro texto muito interessante é o texto do Ferguson, do Everett Ferguson. Ele tem vários livros escritos, tem muito material dele em inglês, mas esse Early Christians Speak, ou seja, cristãos cedos, cristãos antigos falando, cristãos, ou seja, os primeiros cristãos falam, uma tradução mais dinâmica da coisa, né? Então seria essa ideia, né? Do primeiro cristianismo. A gente vai ter, foi publicado, tem várias versões, tem Early Christianity, que foi publicado em 1990, e tem outros textos em português, eu acho também. Depois eu posso dar uma pesquisada e trazer para vocês, tá? Tem outra, The Church of Christ, a Biblical Ecclesiology for Today, tem vários títulos publicados pelo Ferguson, então eu acho que é uma boa indicação. Eu li os materiais dele há uns anos atrás, quando eu estava estudando História da Igreja, e tem uma apostila que é de autoria do Dr. Pestana, do Álvaro, que é muito boa também de História da Igreja, é bem geralzona, né? Vai tocando ali um pouco, mas vai te dar um bom panorama da história da igreja. Então, se você nunca estudou o movimento, eu não estou falando aqui de Igreja de Cristo da nossa tradição, que a gente conhece lá, que vem dos Estados Unidos, não estou falando disso, né? Do Randy, dos caras da 9 de julho, não é desse movimento aí. Estou falando lá de Jerusalém,
depois com a institucionalização da igreja, monoepiscopado, o grande cisma do Oriente, a divisão entre a ortodoxa grega e a igreja romana, depois a reforma e tal. Então, como que se espalhou na reforma, na batista, não sei o quê, wesleyano, presbiteriano, todo o pessoal lá, enfim, igreja na Escócia, na Itália, os reformadores, os pré-reformadores, os movimentos depois. Então, é muita coisa, né? Então, se vocês um dia quiserem estudar sobre isso, eu também indico esse material do Álvaro. Não sei se dá para comprar no Ebenezer, você fala com ele, não sei se está publicado na ETC, de repente o Álvaro tenha online e possa disponibilizar, eu realmente não sei. Eu tenho ele físico, porque quando eu estudei, né, lá atrás, foi na época do papel, né, na época, há 35 mil anos atrás, lá quando a gente usava papel e caneta, daí eu comprei essa apostilinha, né, eu tinha essa apostilinha, então eu guardei porque eu achei muito legal. Falei, puxa, é muito, muito bom esse material. Enfim, mas isto posto, fiz as indicações que eu achei que deveria fazer. A gente começa aqui com os slides. Deixa eu apresentar aqui os slides. E aí, deixa eu só fechar aqui. Eu venho aqui em janela. Você está apresentando para evitar o espelho de família. Tá. Oxi, peraí. Estranho. Compartilhar. Guia do Chrome. Aqui. Tá. Beleza. Acho que aí foi, né? Pronto. Deixa eu pôr em tela cheia aqui. Maravilha. Então, aula 5, a fé, cruz e ressurreição. Então, a gente viu como Jesus ressuscitou, né? Ele vem ao mundo, Deus age na história, Deus fala, Deus faz alianças, Deus promete um Messias, um Salvador, um Redentor. Jesus vem para cumprir aquilo que Deus havia prometido, a gente viu isso, o escândalo cristão, né, que é o Evangelho, é a notícia mais absurda da história, que Deus encarnou, né, que os mitos antigos não conseguem abarcar. Eu digo que Jesus Cristo, enquanto Messias e Redentor, ele é como um sabonete. A gente tenta molhado, né? Um sabonete molhado, para ser mais específico. A gente tenta segurar ele, mas a gente não consegue. Então, Jesus é um líder, sim, mas não é só isso. Ele é um grande mestre, um rabino, né? Sim, mas não só isso. Ele é uma pessoa que veio ensinar e trazer uma reflexão um pouco mais aprofundada da lei, sim, mas não é só isso. Então, Jesus, ele não encaixa dentro, ele veio trazer uma nova perspectiva do reino de Deus, sim, mas não só isso, ele é o Salvador, ele é o Deus encarnado. Então, a aula de hoje vai contemplar a ideia da ressurreição e o que acontece logo em seguida, né? Então, a coisa é, qual é a natureza de Jesus, né? Jesus, ele é ser humano, Jesus é Deus, ele é 50-50, né? 50-50 ali, né? 50% humano, 50% Deus, 60-40, 70-30. Como a igreja o interpretou ao longo dos séculos. Então, foi sempre claro, Jesus é Deus, como eu entendo, como você entende hoje, pelo menos eu espero que você assim o entenda, né? Jesus é Deus, que ele é, como diz o credo, Deus de Deus, luz de luz, né? Ele é co-igual, co-eterno, ele é Deus puro, né? Então, como é que a igreja interpretou? Teve um momento que ele não era Deus, que o pessoal entendeu de maneira diferente, como é que é? E como é que ele é percebido hoje? Isso é muito importante, né? Como é que Jesus é recebido? E eu coloquei essa palavra percebido, né? A gente tem um trocadilho lá na filosofia, tem um filósofo chamado Berkeley, ele vai dizer isso, que o ser é o ser percebido, ou seja, a coisa só existe para mim quando eu a percebo. Se eu não sei, já viu aquele ditado, eu vou dizer de maneira mais simples, aquele ditado que diz assim que o que os olhos não veem, o coração não sente? É mais ou menos isso. Se eu não sei, aquilo não me atinge. Estão fazendo uma fofoca de você. Isso não me atinge, até eu saber da fofoca. Quando alguém me diz, olha, né, estão fazendo, eu digo, puxa, quem que é? Eu vou querer saber e tal. Então, essa é a ideia. Então, como é que Jesus, ele é percebido? Como é que ele é recebido pelas pessoas e percebido?
como é que as pessoas enxergam o Cristo hoje, né? Esse Cristo que estudamos, que é o Filho de Deus, que, né, que é aquele que veio instaurar o reino do Senhor na terra, como que as pessoas o recebem hoje? Né? Então a gente vai ver isso lá no final. Então, eis o mistério da piedade, né? Lembra do apóstolo Paulo, lá em 1 de Timóteo, grande é o mistério da piedade, 1 de Timóteo, capítulo 3, se eu não estou errado, verso 16, mas vamos lá. 1 de Timóteo 3, verso 16. Não há dúvida, lendo na NVI, de que é grande o mistério da piedade. Olha lá, olha o mistério da piedade aqui. Deus foi manifestado em corpo, em Cristo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Esse é o grande mistério. Jesus Cristo é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus ao mesmo tempo. Isso, pessoal, na nossa mente cartesiana, na nossa mente aristotélica, na nossa mente linear, organizadinha, bonitinha, que eu e você, que a gente tem, né, uma dificuldade. Ainda está gravando? Acho que sim, né? Então, perfeito. Me perdoe, pessoal. Tá vendo? A gente, quando não faz besteira na entrada, faz na saída, né? Então, ó, até esqueci o que eu ia falar, o negócio me desconcentrou aqui de tal forma que eu não sei nem o que eu ia falar mais. Jesus é verdadeiro homem, verdadeiro Deus, é mistério da Você estava piedade. falando que a nossa mente é difícil compreender Deus sendo homem e sendo Deus. Isso, olha lá, esse cara, por isso que eu falo, ele é diferenciado, tal do Guilherme, né? Então, o que acontece? Eu sofro muito com isso. Não, depois que eu virei professor, menos, né? Porque a gente acaba aprendendo um pouco da didática, então a gente vai trabalhando a coisa de maneira linear, né? Enfim, mas veja, eu conheço uma pessoa, o meu pai é assim. O meu pai, ele começa uma história e ele termina daqui uns 4 dias, e dentro dessa história que ele está contando, ele conta umas 38 histórias dentro, e ele vai, sabe aquela pessoa que vai abrindo parênteses, e daqui a pouco você não sabe onde é que a pessoa está chegando mais? Eis o meu pai. E a pessoa conversar com ele, você tem que ter muito amor, muita paciência, porque você fica, meu irmão, cara, daqui a pouco você fala disso, termina essa história primeiro. Então a gente fica agoniado porque se uma pessoa ela não segue uma linha de raciocínio ali, né, simplesinha, né, daquele jeitinho, a gente já fica com raiva da pessoa, né? Peraí, ó, primeiro, peraí, você tá falando do quê? Não, tô falando lá do dia que eu fui comprar pão na padaria. Ok, tá, então conta a história aqui. Não, que eu fui comprar o pão e não sei o que e tal, e o preço do arroz, não sei o que, tá, mas não, termina a história. Então a gente fica um pouco chateado com isso. Por quê? Por causa da nossa maneira ocidental de pensar. A gente tem isso depois do Aristóteles, né? Depois do René Descartes, que é aquela. Parece mulher conversando. Parece aquela. E pior que eu sou assim, eu falo do meu pai, né? Mas a fruta não cai muito longe do pé. Minha mulher fica indignada quando tá falando comigo. Mas eu prometo que eu vou chegar, né? Mas ela nunca, né? Nunca tem paciência, né? Enfim. Mas. A gente já fica chateado. E a nossa mente é assim depois de Descartes. Aí, quando a gente vai com essa mente para a Bíblia, aí a gente quebra. Por quê? Ou a gente mexe no texto, só fica essa opção. Ou a gente fala assim, não, ou eu sou doido, e eu vivi como um doido a minha vida inteira, e eu acho que eu não sou doido. Ou o texto está falando um negócio que é impossível. Por quê? Porque a gente vai com uma cabeça diferente, né? Inclusive tem uma postagem do Jornada pela Bíblia que foi escrita há um tempo atrás que trata disso. Eu acho que o título está Cabeça de Judeu, Cabeça de Grego, alguma coisa assim. Para a gente entender essa diferença. Porque, veja, o pensamento bíblico, ele junta as coisas. Ele não separa. Então a gente vai ter... E a nossa cabeça separa. Então, por exemplo, a gente vai ter o texto dizendo que Deus endureceu o coração do faraó e que faraó endureceu o seu coração. E quem foi que endureceu, então? As duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Então, aí a gente puxa por um lado e a gente vira calvinista, ou a gente puxa por outro lado e vira... qual que é
calvinista, Arminiano. Então a gente vira arminiano. Então, não, ou é arminiano ou é calvinista e tal. Então a gente acaba nessa dicotomia, e isso acontece por causa do René Descartes. Uma coisa, Aristóteles diz isso, é um princípio da lógica aristotélica, diz assim, é a lógica do terceiro excluído. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, ou ser duas coisas ao mesmo tempo, ou é uma ou é outra. Não tem como eu ser Renato e Cláudio, ou eu sou Renato ou eu sou Cláudio. Não tem como eu ser Renato e Cláudio ao mesmo tempo, nesse sentido. Né? Então, ou isso aqui é uma garrafa, ou é um copo. Não tem como ser garrafa e copo ao mesmo tempo. Então, só que a Bíblia diz que tem como. Então, como que endureceu o coração do faraó? Foi faraó ou foi Deus? As duas coisas. Quando a gente encontra lá o texto do reino de Deus. A gente falou isso da última aula, né? Do Oscar Kuhlmann, né? Que ele vai dizer que o reino já chegou, e daí o outro texto diz que ele vai vir ainda. Então, Jesus, se resolve aí, tá doido? Chegou ou não chegou? Como é que é o negócio? Não, chegou e vai chegar. Né? Então, a gente tem essas tensões, e essa é mais uma. Jesus, você foi salvo ou você vai ser salvo? Eu sou salvo e eu serei salvo. Então, eu sou salvo. No dia que eu mergulhei no batismo, eu fui salvo. Mas ainda vou ser salvo. A salvação vai continuar. A coisa vai ser concretizado, né? Lembra do dia V, né? Do dia, né? Então, a ideia da primeira instância e do Supremo Tribunal, né? Quando transita em julgado lá no final, né? Então, do já e ainda não, exatamente. E aí, a gente vai ter o exemplo do Jesus. Ele é homem ou é Deus? As duas coisas. Só que ele não é as duas coisas tipo 50 e 50, porque na nossa cabeça só vale se for 50 e 50. Agora, como ele é 100% os dois? O Espírito Santo é Deus, o Pai é Deus e o Filho é Deus. Só que 1 mais 1 mais 1 na Bíblia é 1. E nosso cálculo dá 3. 1 mais 1 mais 1, 3. Então a gente tem essa dificuldade por causa da maneira que a gente pensa, da maneira como a gente enxerga o mundo. Na verdade, isso é uma maneira de enxergar o mundo, né? Que é diferente dos autores bíblicos, são semitas, são judeus. Todo mundo que escreveu é judeu, Jesus é judeu. Né? Então, a gente precisa entender isso aí para conseguir entender esses paradoxos que são contraditórios. Jesus é Deus, então Deus não morre. Então, quem que morreu na cruz? Morreu só a parte humana de Jesus. Sim, mas então ele, quando chegou na cruz, ele deixou de ser Deus e depois ele voltou, 3 dias depois ele voltou. Então, se a gente vai com a nossa cabeça tentar racionalizar nesse ponto, aí a gente vai quebrar, entendeu? Então não dá. Então, a Bíblia deixa claro, Jesus é Deus. Ponto. E a mesma Bíblia diz que ele é homem, que ele sente sede, que ele se cansa, que ele tem sono, que ele sofre, que ele chora. Então, como é que a gente... Então, ele era o quê? Ele fingia? Então, que ele estava com fome, ele fingia que ele não sabia, ele fingia que ele estava cansado? Não, ele realmente estava cansado. Mas, ao mesmo tempo, milagrosamente, ele não se cansa, porque lembra... até os jovens se cansam, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Isaías capítulo 40. Então, como pode o incansável se cansar? Como pode o autor da vida, que João diz que nele estava a vida e era a luz dos homens, João capítulo 1, como que o autor da vida e doador da vida e sustentador da vida morre? Então, que Deus é esse? Esse Deus não é fraco, esse Deus não existe. Então, se a gente vai com esse tipo de pensamento, a gente vai acabar enxergando coisas que não devem no texto e criando problemas existenciais que não vão ser resolvidos, não são solúveis. É o que a gente vai ter de dificuldade. Quando você veio até Jesus, foi porque Jesus te chamou ou foi porque você quis vir? As duas coisas. Você foi chamado e você quis vir. Então, essa coisa se encontra, né? Eu gosto de uma analogia que eu ouvi uma vez, há muito tempo atrás, o Nicodemos falar. Ele disse que é como você entra na igreja para receber a salvação, nesse sentido, você vai até um culto, e quando você entra lá, tem uma placa na porta da igreja assim, né? Venha, conheça Jesus, seja salvo, não sei o quê. E daí você entra dentro da igreja, eu quero ser salvo, eu quero conhecer esse Jesus que está na placa. Quando você entra lá, do lado de dentro,
na parte de dentro do verso da placa que você não viu porque estava do lado de fora, né? Quando você entra, tá assim, você só veio porque eu te trouxe. Então, você veio porque Deus te trouxe ou você entrou porque você quis entrar? As duas coisas. Então, eu dei vários exemplos, mas para a gente pensar sobre isso. Jesus Cristo é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Ele é Deus por quê? Porque ele recebe adoração, né? Eu gosto do texto de 1 de João, capítulo 5. Aquele texto ali é fenomenal. Ele diz que conhecemos, temos o conhecimento e estamos no verdadeiro, né? Ele vai dizer, né? 1 de João, ele vai dizer: este é Jesus Cristo, seu Filho, este é verdadeiro Deus e vida eterna, né? 1 de João, capítulo 5, verso 20. O texto de Romanos 9, que é espetacular, acho que verso 5, Romanos 9, 5, exatamente, dele, né, dos judeus, deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo. Romanos 9, 5. Desse Cristo que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Jesus Cristo não é um guru, um sábio, ele também é isso, mas ele é isto como um efeito colateral, porque ele é a sabedoria, né? Em Colossenses diz que nele estão entesourados todo o tesouro e toda a sabedoria. Então, em Cristo estão. Então, obviamente que se você chega perto da fonte de toda a sabedoria, você vai se tornar sábio. Não é porque ele é só um sábio como Buda, como Platão, como Aristóteles, como Nietzsche, como Kant. Ele é o Deus que deu a sabedoria a Nietzsche, a Buda, a Kant, a Aristóteles, a Platão. Né? Então, ele participa da criação do mundo. Né? Ele estava com Deus e ele era Deus, né? João 1. E Hebreus 1, sem ele nada do que foi feito se fez, verso 3, né? Se não fosse Cristo, não tem isso. Colossenses, nele foram criadas todas as coisas nos céus, na terra, né? Sejam tronos, soberanias, né? Tudo, poderes, autoridades, tudo foi feito em Cristo. E ele é chamado de Senhor. E a palavra Senhor, a gente viu, né, nos últimos encontros, que a palavra Senhor evoca a palavra de Yahvé lá atrás, né? O Kyrios do Novo Testamento é o Yahvé de lá atrás. Então, Jesus é isso. Mas ele também é homem. Ele nasce, né? Deus não tem certidão de nascimento, mas o nosso Deus tem. O Deus, o único Deus verdadeiro, ele nasceu da Virgem Maria, nasceu em Belém, né? Então, que é o grande outro paradoxo, né? O criador da vida, né? Estava ali, frágil, né? É um negócio muito extraordinário, o grande mistério do Natal. Ele cresce, ele sente fome, ele sofre, ele morre. E ele morre porque era o plano de Deus ou ele morre porque mataram ele? As duas coisas, né? Isso está lá em Atos, isso é interessante, né? Diz isso aconteceu para que se cumprisse os desígnios eternos de Deus. Mas vocês são culpados que vocês o mataram, foram vocês que fizeram isso. Então, Pedro é bem interessante na pregação dele lá, tá? Então, por que isso é importante? Por quê? Porque se Jesus não é Deus, ele não pode salvar plenamente. Eu não posso morrer pelo pecado do Guilherme. Né? Por quê? Porque eu tenho pecado. Então, tem que ser um puro para morrer pelo impuro. E se eu não sou homem, eu não posso representar plenamente. Esse é o grande mistério do livro de Hebreus lá. Ele vai dizer: Jesus virou homem para salvar homens. É por isso que não tem salvação para anjos que caíram das suas posições. Porque Jesus não encarnou como um anjo. Ele não veio salvar anjos. Jesus veio salvar gente. Por isso que ele veio como gente, como ser humano, para salvar seres humanos. Então, lembra de Hebreus? Hebreus é espetacular porque ele vai dizer isso. Ele vai dizer: Jesus é o nosso irmão mais velho. Ele é o primeiro entre muitos irmãos. Ele é aquele que encarnou para vir como um primogênito da nova criação, aqueles que foram restaurados. Né? Então, a partir do corpo de Cristo, a gente começa por aí. Então, a cruz ela vai revelar o caráter de Deus. Romanos capítulo 5, verso 8, vai dizer isso, né? Que Jesus não morreu para salvar gente boa. Ele morreu por pecadores. E isso mostra o amor dele. Porque se for por gente boa, talvez até alguém se anime a morrer. Mas Jesus morreu por nós quando ainda éramos
pecadores, Romanos capítulo 5, verso 8. Na cruz a gente vê o amor de Deus, a gente vê a justiça de Deus sendo executada, a santidade de Deus e a misericórdia. Essa frase é muito profunda. O Deus cristão é o Deus crucificado. Isso é muito, é muito. Talvez você ainda não perceba a profundidade dessa afirmação, mas a cruz é um lugar, e não estou falando aqui frase de motivacional para você postar no status amanhã de manhã, né? Mas tem uma colega minha que ela se diz cristã, e no Instagram dela a frase aparece assim, ele se pregou numa cruz e pregou, fez da cruz o seu palco para mostrar sua glória, alguma coisa nesse sentido. Mas essa é a ideia, Deus, ele foi pregado na cruz, na pessoa do nosso Senhor Jesus, e lá ele mostrou o seu amor, a sua justiça. Tem uma música que eu não sei se vocês conhecem, um cantor gospel chamado Sérgio Lopes. Talvez o pessoal mais das antigas aí vai conhecer o Sérgio Lopes. Ele é um cantor, ele é conhecido como um poeta, o poeta Sérgio Lopes. É um carequinha, usa sempre um chapéu. Eu via Sérgio Lopes há uns 20 e tantos anos atrás, minha mãe ainda era viva, e eu ouvia muitos hinos dele. E tem um hino dele que é a coisa mais linda do mundo, na minha opinião, né? Tudo é pelo ponto de vista, né? O Álvaro diz isso, o ponto de vista é a vista de um ponto, né? Então eu estou olhando desse ponto aqui, então para mim é um dos hinos mais lindos, né? Ele diz o seguinte, a música chama do ladrão, vamos dizer, do ladrão da cruz. É como o rei e o ladrão, eu lembrei, o rei e o ladrão. E daí ele canta um hino como se ele fosse o ladrão da cruz. E aí ele canta dizendo, olha, o meu olhar, eu pude perceber que do meu lado tinha alguém que era diferente, né? Como é que pode alguém, né, falar disso, um rei, né, que está aqui do meu lado e tal. E no final ele diz isso, tipo a frase do ladrão ali meio que parafraseada, né? E ele diz, né, no seu olhar eu pude perceber, né, em meio a tanta dor, tentando me dizer, eu te escolhi, filho meu, ainda hoje no paraíso comigo estarás. Então, Jesus respondendo para ele. Então, o primeiro pedaço da música é o ladrão conversando com Jesus, e do outro lado é Jesus, rapidamente, de maneira bem curta, respondendo ele. E aquele ladrão está no céu, né? Jesus falou isso. Hoje você está comigo no paraíso. Então, esse ladrão é nosso irmão. Um dia, quando morrermos, em Cristo estaremos com esse ladrão. E quantos ladrões, né? Quantos. Eu gosto do texto de Coríntios, né? 1 de Coríntios, acho que verso 6, ele vai dizer isso, né? Ele diz assim, vamos puxar aqui do 9, 1 de Coríntios 6, 9, diz assim, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Aí começa a lista, né? Aquela lista horrível, né? Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Aí olha o verso 11. Assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados e foram santificados e foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, a gente, quantos ladrões e quantos avarentos e quantos alcoólatras e quantos adúlteros e quantos homossexuais e quantos perversos e quantos assim Cristo não salvou pela a sua cruz, pela sua obra na cruz. Então, a cruz, ela revela isso, ela revela quem Deus é na sua maior essência, né? Santidade, amor e justiça. O paradoxo da cruz, a fraqueza é poder e a vergonha é glória. Isso é extraordinário. A cruz de Cristo faz isso. E aí, Jesus é ressuscitado, isso é uma vindicação divina, mostrando que Jesus realmente é Deus, porque se eu digo que sou um Deus e que sou não sei o quê, e que sou o filho de Deus, o enviado e não sei o que lá, e morro e não volto dos mortos, e já era, morreu, joga a pá de cal em cima, enterra e acabou.
Mas se a ressurreição é a chancela de que Cristo realmente é Deus, de que realmente ele é o Filho do Senhor, que veio ao mundo. Sem ressurreição não tem cristianismo. Paulo diz isso, é claro. Se Cristo não ressuscitou, vamos comer e beber que amanhã a gente vai morrer. Não tem escapatória para mim e para você. Então, mas ele ressuscitou. Então, se a gente sabe disso, a gente tem que viver conforme 1 de Pedro, 2 de Pedro, capítulo 3 diz, né? Em santo trato e piedade. Aí, exaltação. Cristo sobe aos céus, ele vai à destra de Deus, a gente tem isso lá em Atos, a gente tem isso em Filipenses, a gente tem isso em... lembra do texto de Filipenses? É um texto muito legal, é um texto que certamente é um hino de louvor a Deus. E aí, quando diz lá, a partir do verso 6, né, que Cristo se esvaziou, né, não agiu por usurpação, tomou forma humana, mas Deus o exaltou, ele deu um nome sobre todo nome, para que todo joelho se dobre, toda língua confesse que ele é Deus, para a glória de Deus Pai, tal, tal, tal. Então, Efésios 1 diz isso, que ele está lá, né? Enfim, a gente que está sentado nas regiões celestiais, aquela coisa toda. A gente vê Hebreus, a gente vê Apocalipse. Apocalipse capítulo 4, a visão do trono, né? Cristo, o cordeiro lá no trono em glória. Então, aquele cordeiro que, como se tivesse sido morto, mas que estava vivo e tal. Então, esse é o que acontece, né? O resumo depois de que Cristo vai aos céus. E aí a gente vai ter algumas confissões ao longo da história. Primeiro, a igreja primitiva, claro, Jesus é Deus. Isso é nítido, inclusive há a presença de hinos cristológicos. Então a gente encontra Jesus. Quem é Jesus para a igreja primitiva? Ele é Deus. Inclusive, a gente tem um xingamento, um achado arqueológico, que é um xingamento a um jovem, que é muito interessante, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Alexandre adora Deus, cabeça de burro. Olha lá, essa imagem aqui, deixa eu compartilhar aqui com vossas excelências, mas essa imagem aqui, se você puser no Google desse jeito que eu coloquei, ó, Alexandre adora Deus, cabeça de burro, você vai receber essa história, né? Então a gente vai ter um achado arqueológico, esse aqui é um grafite, deixa eu ver se eu consigo abrir pelo Wikipedia aqui, né? Então, ó, não vai ter muito uma qualidade muito extraordinária, mas vai ser um ser humano, né? Aqui, uma pessoa, né? Numa cruz, aqui é um jovem, um menino, uma criança, que a gente entende que é esse Alexandre, né? Que vai estar aqui, Alexamenos, né? Alexandre, né? E o Deus, ele tem uma cabeça de um cavalo, tá vendo aqui? De um jumento, de um burro, de um animal assim de carga, né? Então, é como se tivesse um ser humano pendurado com uma cabeça de burro. Tem uma de cavalo, enfim, de um equino. Tem uma... Fiz besteira. Tem uma... Deixa eu só voltar aqui, porque eu fiz besteira. Ai, que alguém comentou aqui alguma coisa? Não apareceu uma imagem grande. Ah, é porque eu tenho que compartilhar a janela, é mais fácil. Não, a guia, a tela toda, né? Vai ficar meio esquisito, mas quando eu coisar aqui, ele resolve. Alexandre de Moraes é para acabar, né, bicho? Alexandre adora Deus. Aqui, ó. A ideia é mais ou menos essa aqui, ó. Aqui. Tá vendo? Alexamenos. Aqui. Adora a Deus. Né? Então, a ideia é esse jovem adorando um Deus que está numa cruz e que tem uma cabeça de cavalo. Então, certamente isso aqui é uma zombaria, então, adora esse Deus aqui, né? Então, parece, e ele meio que em posição de reverência aqui, essa criança. Então, possivelmente, isso aqui era tipo uma espécie de bullying que estavam fazendo com o tal do Alexandre lá, né? O Alexâmenos, né? E ele dizendo que ele adorava um Deus que estava numa cruz. Possivelmente isso aí é uma referência a Cristo. A gente tem histórico, né, datados do primeiro século, a carta de Plínio a Trajano, a gente tem Suetônio, né? A gente tem outros, Flávio Joséfo,
Outros textos vão dizer isso, que os cristãos se reúnem para adorar um tal de Cresto. Quem que é Cresto, né? É Cristo, é o Senhor, né? E eles cantam um hino de louvor a ele, leia isso, né? Na apologética cristã, você vai pegar documentos assim que vai trabalhar lá do início da igreja. Então, veja, vai dizer que teve o edito de Cláudio, por exemplo, que 41 depois de Cristo, vai ter um problema muito grande em Roma entre judeus e cristãos por causa de uma adoração a Cresto. E quem que é esse que causa divisão entre judeu e entre um outro grupo no judaísmo, né? Por causa de um Cresto? É Jesus, né? Então, para a igreja primitiva, era claro, Jesus é Deus. Ponto e acabou. Não tem discussão, ele é Deus, certo? A gente encontra isso nas páginas do Novo Testamento de maneira muito simples. A gente vai ter um outro documento muito importante da fé cristã, que é o que a gente chama de Concílio de Nicéia. Nos primeiros séculos da igreja, a gente vai ter muitos problemas. A gente vai ter o arianismo, que é uma heresia que vai surgir. A gente vai ter o nestorianismo, a gente vai ter várias heresias que vão surgir. O docetismo, que é ligado a um desdobramento do gnosticismo, que vai funcionar no final do primeiro e do segundo século, nesse meio tempo. E o arianismo vai dizer isso, que Jesus ele é tipo um Deus menor, ele foi criado pelo Pai, mas não é Deus assim, né? E aí os bispos vão se juntar, né, e vão fazer o primeiro grande concílio da igreja oficial, que eles vão se juntar. Vão passar alguns anos nos vai e vens dessa reunião até bater o primeiro credo apostólico, que é o que a gente vai chamar de credo niceno, que vai ser o credo de Nicéia, que para quem é católico, né, vai falar esse credo até hoje, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, né? Aquela coiseira toda. Né? Então a gente vai ter que é um credo que todo cristão ortodoxo subscreve, né? Todo mundo assina embaixo naquele credo ali. E esse concílio vai dizer isso: Jesus é 100% Deus. Né? Ele é da mesma homoousios, da mesma substância do Pai. Ele é plenamente Deus. Isso aí foi uma defesa ao arianismo, que vai dizer que Jesus foi criado ali, que Jesus é um Deus menor. Não, negativo. Ele é da mesma substância do Pai, da mesma natureza. É nesse concílio que vai se fundamentar a doutrina da Trindade. Né, de que Jesus é Deus, o Pai é Deus e o Filho é Deus, da mesma substância. Né? Então a gente vai ter o credo niceno aí, então dá uma apelada aí, vai dar uma estudadinha na história da igreja. Uma outra data importante é essa daqui, 451 depois de Cristo, concílio de Calcedônia. Né? Então Jesus é Deus, só que ele também é homem. Ele tem duas naturezas. Então o primeiro concílio foi para dizer, tipo assim, o primeiro 50%, né? Ou não, ó, já Renato aqui com a mente dele cartesiana, né? O primeiro pedaço, que não equivale a 50%, mas é 100%, mas não é tudo, é só um pedaço. É 100%, mas não é tudo, né? E a minha cabeça que lute aqui para tentar entender. Então, Jesus, ele é 100% Deus, mas ele também é homem. Em Cristo coexistem duas naturezas, mas uma só pessoa, não são dois deuses. Não é que Jesus é esquizofrênico, não é que ele é bipolar, que ele acha uma coisa um dia, outro, não é que ele tem transtorno de personalidade. Não, é uma pessoa. E essa fórmula protege o evangelho até hoje. A gente tem essa confissão de fé até hoje. Jesus tem duas naturezas. 100% homem e 100% Deus. Vai ser batido o martelo lá em Calcedônia, tá? Aí a gente vai ter depois aqui o que eu fiz uma espécie de quadrinho aqui para a gente tentar pegar aqui a ideia, né? Então a gente vai ter o docetismo, né, que é o pessoal que vai dizer que Jesus parecia ser humano, ele era tipo um vulto, né? Os gnósticos vão dizer isso, e é por isso que João vai bater pesado na carta dele. O que ele vai dizer que quem que tem o espírito do anticristo na carta dele? Aquele que nega que Jesus veio em carne. Como é que João começa a primeira epístola dele? Ele entra com o pé na porta. Aquilo que os meus olhos viram e que minhas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, é dele que eu vou falar. Então, João está dizendo, eu conversei com ele, eu comi peixe com ele lá na Galileia, eu vi ele andar em cima da água, eu vi ele morto pendurado na sexta-feira, e no domingo de manhã a gente estava batendo um papo tranquilo, fiquei 40 dias conversando com ele, ele me ensinando as coisas do reino de Deus.
Não me vem com esse papo de que era um espírito, coisa nenhuma. O tal do Tomé, inclusive, pegou na mão dele, olhou lá nas feridas no lado, ele era gente, ser humano, não era um fantasma. Então, o docetismo vai vir com essa ideia e ele vai ser rechaçado, né? Então, vai negar, o problema teológico é que vai negar a encarnação e ele vai ser rechaçado. Com a resposta da ortodoxia, Jesus é verdadeiramente homem, né? Ele não parece, não, ele é. O arianismo é uma outra heresia que vai surgir, né? Que inclusive tem até foi um bispo da igreja, né? O Ário, né? Que vai vir com essa ideia de que Jesus ele foi criado e ele vai negar, portanto, a divindade de Cristo, de que Jesus então não é 100% Deus. E aí isso vai ser respondido lá no Concílio de Nicéia, né? Ele é homoousios, ele é 100% Deus da mesma substância. O apolinarianismo, que vai dizer que Jesus não tinha uma mente humana completa, ele era Deus 100%, mas não era homem 100%, né? E aí a resposta, o problema é esse, e aí ele vai dizer, né? Qual que é a resposta da ortodoxia? O que não foi assumido não pode ser redimido. Se ele não fosse ser humano completamente, ele não poderia representar perfeitamente o ser humano diante de Deus para redimi-lo. Então, ele é, sim, ser humano completo. A gente tem o nestorianismo, que vai dizer que tinha duas pessoas em Cristo, né? Então, a gente vai ter essa divisão de que Cristo é tipo duas pessoas distintas, completamente distintas, e que é como se fosse tipo uma espécie de possessão, né? Que Deus, o Espírito do Messias, encarnou num ser humano e eram duas mentes diferentes. Não, é uma natureza só, com uma pessoa com duas naturezas. É uma pessoa, não duas, é uma pessoa. Então, não divide Cristo. Então, a gente vai ter a unidade pessoal afirmada lá em Calcedônia, né, em 451. E a gente vai ter o monofisismo, que vai dizer que ele tem uma única natureza após a encarnação, que Jesus, esse monofisismo, ele vai ser muito difícil da gente conseguir delinear a linha certinha, ali onde que é a divisão entre Deus e o Jesus, mas que vai fazer uma confusão, né? E como se Jesus fosse um pouco Deus, uma hora humano, e na verdade a gente em Calcedônia vai dizer, não, ele é Deus e homem o tempo todo, toda hora. Então é mais ou menos por aí, tá? E quais são algumas percepções de hoje? Como é que a gente percebe Cristo? A gente vai para lá, né? Queima que é tudo Satanás, né? Como é que algumas pessoas percebem o Cristo, né? A gente não, a gente percebe Jesus do jeito certinho, né? Como ele está na Bíblia, que a gente aprendeu, a gente conheceu Jesus, né? Amém, aleluia. Então, ó, primeiro, Jesus como um banco, uma cooperativa de crédito, então tem o pessoal aí da teologia da prosperidade, o pessoal super visionário, né? Instalaram o drive da riqueza, então eles vão aí, né? Jesus, ele é um banco, você dá 20 e pega 40, né? Se você der o dízimo, você pega o trízimo, né? Então, você vai lá com 100 e volta com 200, você vai funcionário e volta patrão, né? Você vai solteiro e volta casado, né? Então, até tem salvação até para mim, que tem uma voz horrível, e volto cantando bonito igual o Guilherme, né? Um negócio extraordinário. Então, Jesus, ele é um investimento, né? Então, essa é uma percepção. E veja, isso é a maneira como as pessoas recebem e percebem o Cristo. Não é como o Cristo é, né? Então, tem gente que, né, não sei se já aconteceu com você, ai, eu te conheci, eu achei que você era assim, mas você é super assado. Eu lembro quando eu estava com minha esposa, daí certa vez alguém chegou para mim e falou, nossa, eu achei que você fosse super sério, uma pessoa assim, né? Eu falei, mas por quê? Aí minha mulher mostrou, sei lá, umas 5 fotos minhas. Eu tô com a cara horrível, assim, né? E, né? Eu falei, mas não quer dizer nada essa foto. Como não quer dizer nada? Você posta uma foto com a cara de enterro dessa aí, todo mundo vai achar que você é assim o tempo inteiro. Ninguém vai acreditar que você fica fazendo piada e brincando e não sei o quê, né? Enfim, então, às vezes as pessoas percebem as coisas de maneira diferente. E é isso, Jesus não é isso, mas as pessoas às vezes o veem. Hoje em dia, pessoal, isso aqui caiu um pouco em desuso por causa da resposta dura da ortodoxia. A resposta dura da ortodoxia para combater a teologia da prosperidade. Então a gente bateu tão forte nisso, ainda tem uns doidos, uns gatos pingados aí que vão umas igrejas dessa aí que promete carro zero e não sei o quê. Ainda tem, mas não como foi na década de 90. Não como foi na década de 80, década de 80, 90. Rapaz, início dos anos 2000 ali, o negócio foi doido. O tal da Edir Macedo, assim, ele ganhou muita grana. O Valdomiro, o tal do
como que é aquele outro, R.R. Soares, os caras ganharam muita grana. Então, hoje não é mais assim, né? Então, Jesus, ele é recebido de maneira diferente. Um mestre moral. Tem um texto muito interessante, e uma palestra, vídeos e textos do filósofo brasileiro chamado Clóvis de Barros. Eu gosto muito do Clóvis de Barros, consumo bastante conteúdo dele. Ele é, para mim, um dos nomes, né, da filosofia no Brasil. Ele tem esse cunho de aplicação prática da filosofia que eu acho muito interessante. Mas ele não é cristão. E ele não percebe Jesus como o Cristo que vai redimir a alma dele, mas como um mestre. Como foi Platão, como foi Nietzsche, como foi Sócrates, como foi Kant, como foi Descartes, e como foi, sei lá, Spinoza, como foi Hegel, como foi Marx. Ok, ele ensinou alguma coisa, eu falo, tudo bem. Jesus não é um mestre da moral. Ele é o Kyrios, ele é o Senhor, o Criador do céu e da terra. Ele é aquele que sustenta todas as coisas. Então, às vezes a gente tem essa percepção um pouco equivocada de quem é Jesus, né? Jesus não é só um mestre moral, porque mestre moral nenhum salva ninguém e perdoa o pecado. Mestre moral, Platão, eu dei aula hoje, inclusive, né? Eu sou professor de filosofia, dei aula hoje de Sócrates. Sócrates morreu, bebeu veneno, cicuta, morreu, né? Por causa de que ele foi acusado, que estava corrompendo a juventude de Atenas, não sei o quê, tal, tal, tal. O discípulo dele, super dedicado, um cara chamado Platão, vai escrever o livro tão bonito, Apologia de Sócrates, vai escrever, vai mostrar como o mestre dele morreu. Morreu e já era, e está lá sepultado até hoje. O Cristo a quem servimos, não. O Cristo a quem servimos está vivo e ressuscitou dos mortos. Ele não é um mestre moral. Ele ensina muitas coisas, ele traz muitos ensinamentos legais que, se você aplicar na vida, não tem como você viver de maneira ruim, porque você vive na prática aquilo que foi proposto pelo Cristo. Mas, e não é só isso. Uma outra coisa também, esse daqui é interessante. Isso é uma repaginação da teologia da prosperidade. Jesus, ele não vem mais só para te dar dinheiro, porque o pessoal entendeu que ficou nítido que isso era pilantragem, né? Charlatanismo. Mas ele vem para aliviar o teu fardo da cabeça, o teu fardo psicológico, que você está tão deprimido, que você está tão, né, com tanta dificuldade, que Jesus te entende. E tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Essas teologias, elas não contam mentiras. O problema é que elas contam só metade da coisa. Falta outra metade, né? É como vender um bolo que está comido pela metade e só te mostra um lado. E quando chega na tua casa, chegou na tua casa, só vem metade do bolo. Cadê a outra metade? Ah, não, eu só te mandei a foto da frente. Você não pediu para ver o resto, né? Então, essa é a ideia. Jesus Cristo, ele não veio para redimir você da sua dificuldade mental, do seu problema de ansiedade, né, daquela coisa. Ele cura a ansiedade, ele te alenta a alma, né? Lembra do Salmo? Porque está abatido a minha alma, né? Descanse em Deus, eu ainda louvarei, né? Então, por que você se agonia, né? Eu tenho uma mensagem, um trechinho acho que do Hernandes Dias Lopes, um pregador presbiteriano, ele diz isso. Se Deus manda o mar acalmar e ele acalma, quem é você, minha alma, para não obedecê-lo quando ele diz acalme-se? Então, assim, é um negócio extraordinário. O Senhor faz isso. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7. Lance sobre ele as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Filipenses, capítulo 4, né? Não ande ansioso. A gente vai ter lá, né? Então, sim, mas não é só isso. Jesus não veio tirar a tua ansiedade. Talvez você vai morrer ansioso. Talvez você vai morrer tomando um remedinho. Talvez você vai morrer fazendo uma terapia. Talvez você vai morrer lá no psicólogo. Vai ser um débito que você nunca vai deixar de pagar, né? E aí eu sei que tem uns psicólogos aqui que estão dizendo amém, aleluia, né? Vão garantir meu sustento, né? Em nome de Jesus. Talvez você vai morrer com essa dificuldade, meu irmão. Mas quando você desencarnar, quando você passar dessa aqui para uma melhor, aí você vai estar diante daquele que redimiu tua alma. Não é aquele que te curou da ansiedade somente. Ele redimiu tua alma, ele te deu vida eterna. Então, Jesus é isso aí. Uma outra também é Jesus como um revolucionário, sobretudo esse ano. Esse ano vai ser maravilhoso, esse ano vai ser um ano delicioso. Eu acho que a Copa vai vir para tentar acalmar os ânimos, para tentar dar uma paz para a gente, mas logo em outubro a gente vai ter um negócio muito bom chamado eleições
e igreja. Então vai ser aquele ano chuchu beleza, que a gente vai ver o irmão, vai abraçar o irmão com um canivetezinho guardado, né? Para quando o irmão disser que vota no outro candidato, você não vota, você dá uma canivetada nele, né? Então, essa aqui é a coisa maravilhosa, né? Que tanto assola as igrejas no Brasil afora, que eu já vi irmãos deixarem de se falar, né? Depois, porque o irmão votou no 22, o outro votou no 13, e não dá para fazer assim, tem que ser assim, tem que não sei o quê. Então, o negócio é complicado. E vão tentar pegar Jesus e colocá-lo como um revolucionário que trouxe uma grande mudança, que não sei o quê. E é verdade, ele foi um revolucionário que trouxe uma grande mudança. Mas ele faz a revolução do amor. Ele faz a revolução sem pegar em arma e sem matar ninguém. Ele faz a revolução de que você derruba o inimigo se ajoelhando e servindo o inimigo. Isso é uma grande revolução. Ô, Renato, Pode falar. é uma revolução e não uma revolta. Exatamente. Lembra do texto? Eu uso bastante isso, por exemplo, quando eu estou dando aula de Karl Marx. O Marx ele vai criticar severamente o capitalismo e vai dizer que a burguesia oprime o trabalhador, a burguesia só subsiste por causa que ela revoluciona constantemente os meios de produção, eles oprimem a classe trabalhadora. Bem, e é verdade. Normalmente, os muito ricos oprimem os seus trabalhadores. Normalmente é assim. E o Marx vai dizer, olha, vamos para cima. Vamos para cima, vamos. Os trabalhadores não têm nada a perder, ele diz, a classe trabalhadora, né? O proletariado, a não ser as amarras que os prendem. Então vamos para cima. O que você vai ter a perder? Vamos embora, rapaz, vamos em cima. Ah, não, vou ficar sem emprego. E amanhã tem 10 aqui no teu lugar, que é o que o Marx vai chamar de exército de reserva. Vamos para cima para tentar acabar com esses burgueses aí que tanto nos oprimem. E aí eu olho para Paulo e a gente encontra lá em Paulo, a gente encontra um negócio muito interessante, que é a carta a Filemão. E a gente vê um cara que roubou o patrão. E o patrão deve estar com sangue no olho para receber eles. Ele vem desgramado, que você vai ver o que você vai ganhar, né? Você me roubou, certamente você fugiu, você sai daqui e agora você volta como se nada. E Paulo diz, recebe ele como irmão. Eu não preciso dizer nada, que você me deve a sua vida. E se ele te dever alguma coisa, bota na minha conta. Isso é Jesus Cristo. Isso é o bendito evangelho do nosso Senhor. É aquele evangelho que coloca a coisa de ponta cabeça e que revoluciona por meio do amor. Por meio de, Jesus disse, se teu inimigo bate na tua face, pega uma faca e dá nele. Não, não. Vira o outro lado. Se ele está com fome, dá de comer. Se está com sede, dá de beber. Se ele te pede para andar 1 quilômetro, diz, vamos logo 2, né? É bom que a gente cansa um pouco mais. Então, a gente vence pelo cansaço, a gente ama, a gente destrói pelo amor. Isso, nenhum líder revolucionário fez isso. Nem o Marx, nem o Lenin, nem o Stalin, nem o Trump agora, nem o Lula, nem o Bolsonaro, nem o Maduro, nem o Chaves, nem o Mao Tse Tung, nem o Martin Luther King, nem o Mandela na turma da África. Esses caras são pessoas importantes, cada um dentro do seu contexto, cada um é bem quisto e mal quisto por um lado ou por um outro, por uma pessoa ou pela outra, mas Jesus Cristo, ele é diferente. Mas às vezes ele é percebido desse jeito. E Jesus como o quê? Cara, isso aí é uma porta aberta, porque amanhã ele vai ser percebido como uma outra coisa, por causa das demandas da sociedade, porque a sociedade é dinâmica. Então, amanhã a sociedade vai trazer outras demandas, e quando ela trouxer outras demandas, Jesus vai ser percebido de outra forma. E daqui 50 anos do mesmo jeito, e depois do mesmo jeito, e depois do mesmo jeito, como foi na história inteira. Tá? Então, é mais ou menos por aí. Pessoal, o que eu tinha pensado para hoje foi isso. Eu me estendi demais. Eu não achei que fosse durar tanto tempo. Então, eu não vou, na próxima aula, eu não vou dizer, não, a aula de hoje é curtinha. Não foi curtinha coisa nenhuma, foi do mesmo tanto, né? Então, foram poucos slides, mas acabaram ficando muitos. Para a semana que vem, eu acho que tem 1, 2, 3, 4 slides para a semana que vem. Tem muitos textos, são 4 slides. Mas não duvidem de mim, eu posso fazer 4 slides e se transformar em 4 horas e meia, né? Uma hora para cada slide, né? Enfim, mas eu tinha colocado que ia disponibilizar os slides, eu mandei uns 2 ou 3 já pro Matheus e ele disponibilizou alguns. Depois eu fico fazendo tudo. Eu acho que eu vou exportar um PDF completo com tudo. É mais fácil, daí você já fica com todos. Tem 74 slides. Então, se eu não mexer nada, será um conteúdo unificado aí, fica mais fácil, tá bom?
Vamos fazer uma oração e a gente finaliza 10 horas em ponto. Foi um pouquinho, uma hora e pouquinho, e também a gente começou um pouco mais tarde hoje. Eu queria orar para que a gente pudesse talvez perceber Jesus da maneira correta, da maneira como ele se apresenta, não da maneira como talvez a gente nos apresentaram Jesus, né? Que às vezes nos apresentaram Jesus de um jeito que não é o Jesus da Bíblia, né? Então, que a gente possa ir atrás de Jesus, aprender com a história, é importante. Você não é o gênio da lâmpada, você não é a pessoa que sabe tudo. Nossa, como eu nunca. Ninguém nunca pensou nisso. Certamente, seguramente, Alecrim Dourado, alguém já pensou nisso. E se você olha a história, você vai perceber isso. Então, tem uma série muito interessante de um grupo de teologia antigo que eu acompanhava muitos anos atrás, que diziam isso, que a gente sobe nos ombros dos gigantes. Então a gente olha Calvino, a gente olha Knox, a gente olha Santo Agostinho, a gente olha Tomás de Aquino, a gente olha em cima no ombro desses caras para nos ajudar a ver um pouco mais longe, né? Porque a gente aprende com eles também. E é mais ou menos por aí. Vamos orar, pedir que Deus nos acompanhe. Senhor amado, muito obrigado pela oportunidade de estudar a tua palavra, obrigado porque o Senhor deixa claro quem o Senhor é, e o Senhor se apresenta de maneira extraordinária na pessoa bendita de Jesus. O Senhor se manifestou no teu Filho, e através da cruz do teu Filho, do sacrifício de Cristo, o Senhor nos redimiu, mas o Senhor não deixou teu Filho pregado na cruz, ele ressuscitou dos mortos, triunfando sobre a morte, esteve com os seus discípulos os consolando e os animando e ensinando, e depois foi aos céus e está do teu lado, entronizado, glorificado, esperando o tempo exato para vir consumar todas as coisas. Pai, bendito seja o Senhor, a gente confia nisso, a gente aguarda que o Senhor venha nos buscar a tua igreja, buscar os teus filhos, aqueles que anseiam pela tua vinda. Pai, ajude-nos a apressar a tua vinda pregando o Evangelho, para que mais pessoas conheçam o teu Filho, a mensagem dele e a salvação que o Senhor nos preparou. Pai, nos dê um resto de noite de descanso, abençoe cada um que está aqui, os que vão ver essa aula pela gravação. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Meus queridos, eu falei tanto. Se tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa, essa é a hora, tá? Eu já pus minha filha para dormir, então foi por isso que eu atrasei no começo, porque eu estava pondo ela para dormir. Mas